programa Cabreuvanas Empreendedoras. Supermercado Zetes, Loja 1, Rua Maranhão, 1180. Loja 2, Avenida Vereador José Donato, 1419. Supermercado Zetes. Kumon, transformando a vida das crianças. Açougue Mega Carnes. Maria Flora Semijoias. RJN Corretora de Seguros. Bom dia para você que está nos assistindo ao vivo, para você que vai assistir esse programa gravado. Quero agradecer a vocês pela audiência, pelo carinho. Eu fiquei alguns programas, 2 programas afastada em função do Covid, infelizmente. Mas graças a Deus estou de volta aqui com vocês. Confesso que senti muita saudade. Passei por dias muito difíceis, Mas graças a Deus estou aqui, estou em pé, Com muita oração dos amigos. E quero aproveitar, gente, agradecer, algumas pessoas em especial que me auxiliaram nesses dias, que eu fiquei doente. A Rose, a Solange, a Dona Dirce, e também um carinho especial pelo Dr. Délcio da Soban, que me auxiliou aí no tratamento também, um carinho aí que eu tenho por ele. Quero agradecer. E estou de volta, tá, gente? Estou de volta para trazer e alegrar o dia de vocês. E eu quero começar com a nossa frase do dia, Tudo na vida tem o seu sentido, o seu significado, a sua lição e, por vezes, nem saber qual é a explicação. Mas tudo surge no momento certo. Tudo acontece quando menos esperamos. Tudo se aprende quando a vida nos mostra o que é melhor para nós. Uma frase de André Souza. Essa frase faz muito sentido para mim e eu tenho certeza que vai fazer sentido para vocês aí que estão assistindo o programa Cabreuvanas Empreendedoras. E hoje, gente, temos uma convidada também muito especial. Voltamos aí com uma convidada que eu tenho certeza que vai agregar muito para vocês que estão nos assistindo, que é a psicóloga, a doutora Jéssica Antunes. Muito bom dia, Jéssica. Quero agradecer você por ter disponibilizado o seu tempo aí na tua agenda para nos conceder essa entrevista. Muito bom dia, Jéssica. Bom dia, Cris. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, com o Nil, com você, Cris, nesse programa aí que está sendo muito bacana mesmo, dando oportunidade, das mulheres empreendedoras aqui da cidade falar um pouquinho, do que mudou na vida delas aí. Com essa pandemia, muita gente mudou bastante, de área. Ah, legal, Jéssica. Bom, eu quero aproveitar o dia, o seu dia hoje, para a gente conhecer um pouquinho, da tua história. E também, gente, fique ligadinho, porque eu preparei algumas perguntas para a doutora Jéssica que vai nos ajudar nesse momento de pandemia. Vem muito de encontro do que todos nós estamos vivendo, Jéssica, fala para mim, como começou sua trajetória profissional, Foi um sonho, uma oportunidade? Como que começou a tua história? Olha, Cris, confesso que no começo eu achei que a cidade de Cabreúva aqui não ia dar muito certo, Porque a cidade é pequena, poucas pessoas conhecem e falam sobre saúde mental, então eu acreditava que não ia dar certo. Então, no começo da minha carreira, eu atendi em Jundiaí, já trabalhei em outros lugares também antes de ser psicóloga, e no fim isso foi um sonho, que eu comecei a atuar na área. Trabalhei em vários lugares, eu não compreendia o porquê que não dava certo, nos outros lugares. Eu não passava de um ano nas empresas. E aquilo me indagou de um jeito que eu falei, eu preciso compreender o que está acontecendo. E foi onde eu peguei e falei, não, eu vou correr atrás do meu sonho, do que eu realmente gosto, do que eu quero.
E foi assim que eu iniciei na área da psicologia, né? Cursei aí a graduação de 5 anos, fiz especializações, várias, né? Sobre neuropsicologia, que é a área que eu gosto bastante, inclusive sobre até faculdades renomadas, né? Hospitais. Eu fiz uma especialização pelo Albert Einstein, que hoje me ajuda muito, né? Na minha carreira profissional. E quando eu vi, né, que as pessoas começaram a valorizar a psicologia aqui na minha cidade de Cabreúva, eu fiquei muito feliz de verdade, porque eu apostei que não daria certo e realmente eu vejo que a psicologia está sendo mais conhecida, principalmente nessa pandemia, com as pessoas aqui da cidade. E o que você comentou, né, Jéssica? Hoje a demanda aumentou muito, né? E eu falo que, segundo pesquisas, vai faltar profissional nessa área, porque as pessoas que estão adoecendo né, mentalmente com a doença, com familiares, pessoas próximas, né? O medo toma conta eu acredito que vai faltar profissional na tua área, não só aqui em Cabreúva, mas no Brasil inteiro, né? Vamos dizer assim. E durante esses anos, qual que foi o seu maior desafio, né? Como que você superou isso? Porque desafios nós temos todos os dias. Todos os dias tem um desafio. Mas tem sempre aquele que a gente fala assim, eu acreditava que eu não ia superar esse desafio. Olha, Cris, realmente a gente vê que a própria pandemia nos desafia, né, o tempo todo. Inclusive, na verdade, eu vi a pandemia como, de certa forma, uma visão das pessoas sobre a área da importância da nossa saúde mental. Eles viram o quanto o nosso psicológico ele é afetado pela pandemia, né? E acaba que a gente também sofre, digamos assim, aumenta a nossa questão física, né? O estresse gera algumas condições físicas aí que acabam alterando. Eu falo que tem vários tipos de pessoas, né? E as reações irracionais, elas estão muito aí, né? No nosso dia a dia. Eu vou citar algumas aqui só para vocês terem ideia como que isso funciona. Tem as pessoas que a gente fala sobre saudorismo, que são mais os idosos, né, que cometem essa fala. Eles falam aí, no meu tempo não tinha isso, na minha infância era diferente. O negativismo também, né, as pessoas negativistas que negam o fato. E negar o fato não afasta o problema, né? Palavras de má fé, ignorantes, as pessoas acabam falando coisas que não imagina, não existe pandemia. Negar o fato não afasta o problema. A pandemia existe, está aí, e a gente tem que tomar os devidos cuidados, né? E os histéricos, né? Eu costumo dizer, essa palavra é muito utilizada na psicologia, histeria, que são as pessoas que não fazem nada, mas gritam aos quatro ventos aí que é o final do mundo, né? E realmente isso acontece. Tem vários tipos de pessoas aí. E assim, existe a situação de perigo, aumentam, digamos assim, aumentar os fatos, né? Traz medo, e o medo acaba paralisando a gente, impede a gente de agir. E o medo, ele paralisa mesmo. Eu falo assim que tem um filósofo que ele fala, o Aristóteles, eu trouxe até aqui uma fala dele que fala sobre isso, que ele fala sobre as leituras da situação. Por exemplo, a leitura romântica, né, as pessoas que bom que teve a crise da situação, que bom que teve a pandemia. É claro que a gente tem várias oportunidades aí diante do problema, a gente consegue enxergar com outros olhos, né? Mas também tem a leitura desastrosa. Algumas pessoas falam, é o fim do mundo, nada poderá ser feito. E não é assim, né? A gente tem que ponderar as coisas aí. Ponderar o medo, né? Que eu falo que o medo ele é essencial para a nossa segurança. O medo, ele é inato do ser humano. A gente nasce com o medo. E o Aristóteles fala sobre o medo, né? O filósofo aí. Ele fala que a prudência, que sim é uma virtude, ela nos permite agir apesar do medo. E muitas pessoas acham que o medo é uma virtude, e muitas vezes não é, porque o medo ele paralisa, ele impede a ação. E na verdade, o que é uma virtude é a prudência, porque apesar do medo, você consegue agir, você consegue ir adiante. Aí, falando um pouquinho sobre a questão de coragem, né? Porque fala assim, e quem é corajoso demais, né? Quem pensa nessa condição?
Eu falo que a coragem, ela não é a capacidade da gente fazer tudo sem o medo, né? A capacidade de pegar o seu medo e levar para ação. Então, vamos dar um exemplo aí, numa guerra, né? Os soldados que não têm medo de morrer, eles não são bons para a guerra, porque eles vão ameaçar, digamos assim, todo o batalhão, né? Ele vai lá, ele dá a cara dele lá, né, a tapa e ele morre. Então, olha só como a prudência é importante. A gente age apesar do medo, né? E também a coragem de ir lá e fazer tudo sem pensar também acaba prejudicando a nossa vida, de uma forma geral. Eu acho que cada um que está assistindo, né, começa aqui por mim, né? A gente se enquadra, né, em um desses sentimentos aí, ou às vezes um em mais, né? Mas é o que você falou, o medo é importante, né? Não pode ser exagerado, tem que ser na medida certa, né? Vamos por um intervalo rapidinho para a gente tomar uma água. E aí a gente volta, Jéssica, falando sobre as dicas aí, sobre a pandemia. Vamos explorar um pouquinho aí a doutora Jéssica para dar algumas dicas para a gente, né, de como lidar com essa pandemia nesse momento tão difícil que estamos atravessando. Vamos para o intervalo e eu volto daqui a pouco. Cabreuvanas Empreendedoras. Supermercado Zetes. Loja 1, Rua Maranhão, 1180. Loja 2, Avenida Vereador José Donato, 1419. Supermercado Zetes. Kumon, transformando a vida das crianças. Açougue Mega Carnes. Maria Flora Semijoias. RJN Corretora de Seguros. Voltamos. Tive que dar um intervalinho aí para uma aguinha. A minha voz ainda está um pouco rouca, cansada, mas estamos aí recuperando, né, gente? Bola para frente, a vida continua. Jéssica, vamos pro bate-papo aqui, ó. Falar um pouquinho sobre os efeitos psicológicos, né, da pandemia, como que a gente pode lidar com isso. Fala pra gente assim, quais os efeitos psicológicos do distanciamento social e de uma quarentena? Legal, Cris, essa pergunta é super importante, porque muitas pessoas realmente, a gente vê o quanto isso prejudicou a saúde mental das pessoas, porque nós, seres humanos, somos seres biopsicossociais, né? Então, o bio significa a vida, né? O social, aí, o meio social, a importância do meio social. Então, até em alguns programas eu já comentei sobre isso, a condição, né, do ser humano é um instinto primitivo dele, né? Ele viu lá atrás que a sobrevivência do ser humano ia mais longe, a longevidade do ser humano, quando ele estava em grupo, né? Então, nós precisamos sim um do outro, né? Para tudo na vida, inclusive para a sobrevivência, isso já foi visto lá atrás, né? E isso, Cris, essa condição tem afetado muito, né? Todo mundo de uma maneira geral, porque o home office tem prejudicado as pessoas, né? A gente vê que os espaços aí de casa, trabalho, fica tudo misturado, tudo complexo, né? As crianças em casa, o trabalho home office, então a gente mistura tudo, o trabalho de casa com o trabalho, né, do serviço home office que a gente leva para casa, mais as crianças, os filhos aí que acabam exigindo uma atenção e tem que ajudar na escola também, né, nas atividades. Então, pensem, né, que isso realmente gerou um caos. O nosso cérebro, ele ama uma rotina, digamos assim. E quando aconteceu a pandemia, nós saímos da rotina. A gente acabou saindo de algo que a gente fazia todos os dias, né? E todo mundo está reclamando sobre essa questão de se sentir cansado, estressado o tempo todo. Então, quando a gente para pensar nessa condição, né, de estresse, de cansaço, está totalmente relacionado à pandemia mesmo. Ela afeta de uma forma significativa na nossa vida, prejudicando, né, o nosso dia a dia, porque a gente mistura tudo. Vou dar só um exemplo para vocês, né? Imaginem só que a gente tá lá trabalhando, né? O nosso corpo, ele acostuma com essa condição do lar, da casa. Nosso cérebro entende que o nosso lar, a nossa casa, é um espaço de descanso.
Então, quando você traz o trabalho para casa, você mistura as coisas, né? E a gente fica mais estressado, mais cansado e vira uma bola de neve, vira procrastinação, é que a gente tanto fala, né? A gente acaba envolvendo e misturando as coisas. E na verdade, Jéssica, eu sou uma pessoa que eu não sei lidar com home office, né? Eu não consigo. Se eu ficar em casa, eu vou ficar olhando tudo que tem para fazer e vou com qual que é a palavra? Procrastinar. Não sai, gente. É um trava-língua aí, né? É um trava-língua, não vou tentar de novo, tá? Mas assim, eu vou adiar as coisas importantes, né? Que eu preciso fazer no trabalho e realmente é uma dificuldade. Se o meu trabalho eu tivesse que executar ele 100% aí o home office, eu acredito que eu teria alguns problemas aí, mas graças a Deus o que eu faço me permite, né, trabalhar no escritório, atender clientes online, né? Mas agora eu falo assim, né, depois de todos esses efeitos psicológicos, né, como que a gente lida com esse sofrimento emocional, né, associado à pandemia? Porque o que eu comentei, alguns passaram pelo Covid, né? Tiveram, outros, a família, alguém próximo, toda essa mudança de rotina, criança em casa, você em casa, né? Você tem que ajudar o filho a estudar, o professor que tem que dar aula online, tem que dar aquela assistência fora de horário, né? Como que a gente lida com esse sofrimento? Não é fácil. Exatamente, Cris. Realmente, a gente vê o quanto isso afeta as nossas vidas de uma maneira significativa. Essa condição. Quando a gente está chegando perto de casa, inclusive tem até estudos que falam sobre isso. Quando a gente está se aproximando de casa, a gente não vai relaxando, tirando o cinto, né, do carro, aquela vontade de fazer xixi, né, quando a gente está chegando perto do banheiro. Isso tudo é o nosso cérebro que já está relaxando por conta, olha, estou chegando em casa. Então, quando virou a história do home office, né, o cérebro mistura tudo, são todas as pessoas né, dentro de casa, às vezes o marido também tem que fazer o home office, o filho, né, que estuda dentro de casa, então são todas as atividades misturadas aí, que influenciam de uma forma negativa na nossa vida, na nossa rotina, porque a gente vê todos os afazeres e mistura tudo realmente. O que eu indico? Você chegou em casa, né, se você tem que fazer o home office, separa um canto para você na sua casa, não trabalhe em cima da cama. Muita gente leva o notebook em cima da cama. E assim, gente, o nosso quarto, o nosso cérebro entende que o nosso quarto é um ambiente de descanso, né? E não pra gente misturar as coisas. Então, quando você leva o notebook pra cama, vira um estresse. Muita gente no consultório me pergunta, Jéssica, olha, não tô conseguindo dormir, porque eu levo problema pra casa do trabalho. O que eu indico para que as pessoas façam? Deitei na cama, não tô conseguindo dormir, eu falo, pega um papel, uma folha, anota tudo que você tem para fazer no dia seguinte, porque é como se você transferisse para o papel aquele problema. O seu cérebro entende, pronto, eu não vou esquecer o que tem que fazer para o dia seguinte porque está anotado, né? Então, essa dica é muito legal aí para que vocês consigam descansar, né? Porque se a gente não dorme direito, também os estudos falam sobre essa condição, que o fato de não dormir prejudica a nossa saúde física, mental, em todos os aspectos, né? O sono é extremamente importante. Bom, eu vou te fazer uma pergunta, vai muito de encontro do que você falou, né? Mas eu, assim, acredito. A pandemia vai passar, né? Isso uma hora a gente vai vivenciar o fim dessa, né? Assim nós esperamos, né? Mas como que a gente vai recuperar, né, a sanidade quando tudo isso acabar? Porque nós estamos passando aí no meio de um furacão longo, né? Já se estende aí há quase 2 anos. E como que a gente vai recuperar, né, com a sanidade? Porque abala, né, a estrutura de todo mundo. Com certeza, Cris. O pessoal pensa no negativismo, né? As pessoas estão pensando, estão sendo negativas o tempo todo. Eu falo que o otimismo ele é fundamental em acreditar que as coisas vão mudar, que a situação vai melhorar. Porém, o otimismo em excesso também faz mal, né? Eu vou dar até um exemplo aqui para vocês que aconteceu. Não sei se vocês já ouviram falar do ônibus espacial Challenger, né? O Challenger estava numa altitude de 14 pés quando ele explodiu.
e no acidente morreram 7 astronautas em 1986. Então pensem só, a equipe toda estava otimista. E quando aconteceu isso, um astronauta, depois que aconteceu o acidente, ele falou: olha, eu deveria ter avisado, eu pensei na margem de risco, mas eu não falei. Por que ele não falou? Porque a gente tem uma tendência a agir em massa, né? Então ele não queria ser o pessimista da história. Então a gente tem que pensar de várias maneiras, né? A gente tem que ser positivo, mas o negativismo também muitas vezes não é que seja prejudicial. Mas a gente nesse momento tem que ser racional, né? Não viver na fantasia, pensar, vai dar tudo certo sempre. A gente também tem que ser pé no chão, né? Então, gostaria até de dar umas dicas aqui, né, Cris, que você perguntou. Aqui na próxima pergunta é a dica, né? Como que as pessoas nesse mundo, né, vivendo o isolamento social e ansiosos com essa situação, né? Quais são as dicas, né, que você pode dar para as pessoas que estão nos assistindo? O que a gente pode fazer, né? Algumas coisas simples, algumas coisas que envolvem um pouquinho mais, né, de esforço, mas que vai nos ajudar a atravessar esse momento, né, difícil aí que todo mundo está atravessando. Realmente, Cris, eu falo que o tempo, ele é extremamente importante na nossa vida, ele é fundamental. Então, eu falo assim que o relógio, né, muitas pessoas estão servindo o relógio, a gente tem que usar o tempo a nosso favor, né, o relógio é o tempo que tem nos servir. Então, com essa pandemia, a gente está, parece que sempre atropelado, sempre correndo, sempre atrasado, porque a gente deixa de colocar as coisas em dia, né, a gente está tão cansado. Como eu disse, o nosso cérebro ele tem um mecanismo de defesa. Ele age de acordo com essa condição. Quando as coisas começam a sair fora da rotina, ele exige muito mais energia. Então, realmente é um cansaço físico que a gente sente por conta dessa condição, desse cansaço físico que a gente sente o tempo todo. Então, o que eu aconselho? Quando vocês chegarem em casa, né, ou está em home office ainda, separe um canto da casa para que vocês possam e ter um horário mesmo de trabalho no dia a dia. É super importante isso, né? Para que vocês consigam trabalhar de uma forma tranquila. Então, vamos supor, hoje eu vou trabalhar das 9 às 5. Isso é extremamente importante, porque você está estabelecendo um horário de trabalho e é fundamental, né? O tempo, ele é a única coisa que a gente não pode recuperar. Então, a gente tem que utilizar ele da melhor maneira possível. Se você fala assim, não estou conseguindo fazer as coisas, o que você pode fazer? Uma coisa de cada vez. Lista as coisas. Vocês já ouviram falar em planner, né? Isso está super em alta agora. O pessoal faz organização da semana aí, né? Uma rotina de segunda a sábado. Isso facilita as atividades diárias que você pode fazer. Quando você sabe o que você vai fazer no dia seguinte, fica muito mais fácil, né? Para que você consiga se organizar. Ao ir para a cama, vamos se afastar também do trabalho, não leva o notebook, né, em cima do seu ambiente de descanso, porque acaba interferindo também, como a gente tinha comentado. Eu falo, sabe, Cris, que a alimentação também é super importante. O pessoal fala assim, mas não é nutricionista só que fala isso? A questão da alimentação influencia 100% na nossa vida. Quando a gente está estressado, ansioso, a gente tem uma tendência muito grande a consumir cafeína, né? O café, Coca-Cola, chá preto. Então as pessoas vão falar assim, então eu vou tomar chá. O chá preto ele tem uma quantidade muito alta de cafeína também. E acaba influenciando na nossa vida, de uma maneira geral. Então, o que eu aconselho? Se você vai dormir, né, tenta tomar um chazinho de camomila, de alecrim, que são composições que acalmam a gente mesmo de uma maneira geral, né? Vai tranquilizando, vai se afastando dos aparatos tecnológicos aí, o celular, notebook, porque, querendo ou não, isso também causa um estresse muito grande. A gente tem uma tendência a não descansar, não desligar, porque é muito estímulo. A própria luz no seu rosto acaba impedindo você de dormir. Então, uma vez um paciente falou assim para mim, mas aí quando eu uso o celular é aí que eu durmo, porque daí eu capoto. Eu falei assim, na verdade, não é isso, né? O seu cérebro fala assim, opa, peraí, você não vai desligar? Então, a pessoa, ele te desliga sozinho. A pessoa acorda com o celular caindo no rosto. É verdade. O cérebro dá o aviso, olha, você não vai dormir? Eu vou dormir por você. Exatamente, ele acaba te desligando, né? Porque a pessoa não compreende mesmo essa condição do quanto isso influencia de forma negativa, né? Porque com as luzes todas apagadas do quarto também vai influenciar numa boa noite de sono,
porque ajuda seu cérebro a produzir melanina, né, que você consegue dormir melhor à noite. Então, são várias coisas aí, é um ritual mesmo, né? Como eu disse, que o nosso cérebro ama uma rotina, tendo esse ritual, digamos assim, todas as noites, a tendência é que você melhore seu sono, a qualidade do seu sono. Porque dormir só não basta, a gente tem que ter uma qualidade de sono, né? Senão a gente não consegue descansar. No outro dia a gente acorda mais estressado, mais nervoso. Nossa, Jéssica, quantas dicas legais aqui você passou pra gente. Eu tenho certeza que teria muito mais, né? Mas o programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer você por disponibilizar o seu tempo. E eu queria que você passasse para a gente uma dica de livro, para as pessoas que estão nos assistindo, algo que você indica que vai agregar para as pessoas nesse momento que nós estamos, né, atravessando. E aí você já aproveita e fala do livro, aonde as pessoas podem te encontrar, agradecer as pessoas que você, né, quiser ao vivo aí, que estão nos assistindo, que vai assistir o programa depois gravado. Cris, maravilha. Eu gostaria de agradecer vocês aqui mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês, com a TV Cabreúva. Vocês são muito queridos aqui, né? Gostaria de agradecer o Nil, você, Cris, né, pelo programa. Obrigada. Ronaldo, agradeço a todos aí. Recebê-la. Imagina, o prazer é todo meu sempre. E assim, vamos lá de dica, né? Finalizando o programa aí, eu trouxe o livro aqui para vocês verem. Não assustem com o nome do livro. Esse livro, ele se chama Mais Esperto que o Diabo, do autor Napoleão Hill. Ele é um dos mais vendidos, né? Esse autor em autoconhecimento. Então, é muito bom esse livro. As pessoas vão falar assim, meu Deus, como você compra um livro, né? Dessa maneira. Fiquem tranquilos, tá? Porque, assim, esse livro, fala muito sobre essa questão do autoconhecimento, da motivação, porque muitas pessoas ficaram desmotivadas com essa condição de coronavírus, muitas pessoas perderam o emprego, e ele fala muito sobre a gente arriscar, né, o nosso potencial como ser humano. Às vezes, novamente falando sobre essa questão do medo, o medo impede a gente de agir. Então, se a gente fica com medo, a gente acaba ficando na zona de conforto. Eu acabo falando, né, sempre comparando essa condição do medo com uma tartaruguinha, né? Uma tartaruguinha, ela tem o seu casco lá, quando ela tá com medo, ela se encolhe, né? Então, ela fica lá protegida. Mas ela corre um risco muito grande, que é de não viver a vida, né? Ela tá protegida, digamos que ela tá na zona de conforto dela, mas o risco é de não viver. Então, esse livro, né? Vou mostrar aqui para vocês de novo, Napoleão Hill. Ele fala sobre essa condição aí da gente arriscar. Ele é um dos autores mais lidos de todos os tempos na área do autoconhecimento. E essa ideia, ele tem influenciado uma geração muito grande de líderes, inclusive, né, sobre o sucesso, né? Muita gente busca o sucesso, mas não sabe por onde começar. Então, esse livro, ele é ótimo porque ele realmente te tira da zona de conforto. Faz você levantar e realmente fazer o que você quer fazer, colocar os seus planos e projetos em ação. Agradecer alguém, Jéssica? Então, eu gostaria de agradecer vocês, né, sempre, mais uma vez por estar aqui, pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês, e sempre que vocês quiserem, podem me chamar, que eu vou estar aqui presente, é muito bom estar aqui com vocês, falar sobre, né, conhecimento com as pessoas, autoconhecimento, porque a gente vê realmente a necessidade das pessoas em querer saber mais, a sede de querer saber mais, né, sobre autoconhecimento, autoestima, sobre resiliência, né, a capacidade de resolver problemas aí. E gostaria de, inclusive, né, falar para vocês onde eu estou localizada, fica aqui na Avenida São Paulo, 622, pertinho da TV Cabreúva aqui também, né, eles são meus vizinhos aqui, e podem me procurar, tá? Depois eu vou deixar o meu contato com o Nil, ele vai passar para vocês aí. Desde já agradeço, Cris. Jéssica é a nossa vizinha aqui de sala, ela é corretora também dos estúdios da TV Cabreúva. E eu quero aproveitar, gente, agradecer os meninos da equipe aqui também, que nesses dias que eu fiquei afastada, também era mensagem, era, né, aquele apoio, ombro amigo aí que não me desamparou em momento algum, né? Quero agradecer você que assistiu o programa até o final.
Compartilhe, gente, esse conteúdo com seus amigos, com as pessoas que precisam, né, de uma luz aí no final do túnel, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde. Programa Cabreuvanas Empreendedoras. Supermercado Zetes, Loja 1, Rua Maranhão, 1180. Loja 2, Avenida Vereador José Donato, 1419. Supermercado Zete. Kumon, transformando a vida das crianças. Açougue Mega Carnes. Maria Flora Semijoias. RJM Corretora de Seguros.